Fala galera do Portal Cast, estamos aqui ao vivo mais uma vez nessa maravilha desse lugar aqui e hoje recebendo esse cara que é ator, cantor, André Ramiro. André, obrigado meu parceiro. Eu que agradeço, amigo. Pode-se dizer que você está em casa aqui, né, cara? Tô em casa, cara, morando aqui na Ilha da Gigoia, tenho que mais ou menos uns 2 meses, cara, adorando esse lugar, né? É um lugar à parte, assim, do Rio de Janeiro, digamos, mas, assim, de uma beleza incrível, assim, de uma galera muito acolhedora também. As pessoas são muito acolhedoras e eu tô me sentindo super bem, cara. Me sentindo super bem aqui. Prazer receber vocês aqui. Pô, cara, prazer é todo nosso aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, viu, cara? E vamos passar um tempinho batendo um papo, vai falar um pouquinho dos projetos, né? Sim. Falar um pouquinho da sua vida. Eu sei que você começou sua carreira, cara, você fez curso de ator e você era cantor também, você fazia uns rap também, cantava. Então, cara... Como começou isso na sua vida? Cara, minha história é um pouco peculiar, né? Eu, na época em que tudo começou, eu trabalhava como porteiro de um cinema. Eu recebia as pessoas, né? Era o bilheteiro que chamam, né? Cara. As pessoas iam lá e me davam bilhete, entravam e tal, passavam ali na minha roletinha, né? Era num shopping aqui no Rio de Janeiro, aqui no bairro de São Conrado, sim. Um shopping muito conhecido. E nessa época eu já era uma pessoa bem ativa, assim, com a cultura hip hop, participava das batalhas de MC, né? E quando tudo aconteceu, né, quando a minha carreira de ator, né, de fato, assim, quando o start ali aconteceu, eu tava ali meio que às vias de gravar o meu primeiro disco, né, o Crônicas de um Rimador, que eu gravei em 2010 e lancei em 2012, foram 2 anos de produção, né. Aí as coisas aconteceram para mim dessa forma, né? Recebi uma ligação me chamando para fazer um teste para um filme sobre a Polícia Militar, Sim. né? Fui lá totalmente despretensioso e tudo aconteceu. Hoje são 15 anos de carreira, enfim, vários longas-metragens, né? Curtas, séries, peças. Cara, com certeza, é uma carreira maravilhosa, vencedora, né? Porque eu vi você dando uma entrevista pro Nelson, né? Falando sobre isso, né? Que inclusive, quando você trabalhava no cinema, você encontrou com o Nelson, né? Tem toda uma história que o Nelson foi lá, você falou, poxa, cara, eu tô fazendo curso de ator, foi um lance assim, né? Cara, então, o Nelson é um cara muito querido, né? Eu tenho muito orgulho de dizer, assim, que nós somos amigos, né? A gente se conheceu de fato mesmo, assim, né? Estreitamos, né? A amizade, assim, de fato, no Tração, né? Que é o filme que a gente está fazendo. Agora, né? Que nós estamos fazendo, mas o Nelson foi uma das pessoas, sim, que passou na minha roleta lá. Foi esse primeiro contato com o Nelson, foi na roleta lá atrás, né? E é muito doido isso, né? A vida, né? O universo, assim, é maravilhoso nesse sentido, né? Porque grande parte das pessoas que passaram na minha roleta ali, né? Grande parte dos atores, assim, hoje em dia são pessoas com quem eu tenho contato e alguns até mais próximos, né? Legal, cara, é uma história vitoriosa, bem legal, né? Uma história de vida. Sim. Que a gente ouve, né? A gente já passou um bate-papo aí com muitos atores também e a maioria tem uma história, né? Nem todo mundo já começou, já começou ator e foi, né? Sempre teve uma história que ou vendia bala ou fazia alguma coisa ou teve uma infância bem humilde, né? Depois foi crescendo e merecedor, cara, o trabalho de vocês. É que todos nós somos únicos, né? A sua maneira, né? Toda história tem seu valor, né? Exato. Eu cresci num bairro chamado Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro, numa comunidade chamada Favela da Metral. E eu posso dizer que eu fui muito bem criado, assim, dentro de uma comunidade, assim, porque minha mãe é uma pessoa de muita dignidade, né? Me passou muitas referências, assim, de vida, ela sempre foi meu grande exemplo, né? E mesmo dentro de uma comunidade, assim, eu fui muito bem educado e muito bem criado, assim, então eu tenho muita gratidão, né, pela vida, por Deus, assim, e pela família que eu tenho, sabe? Legal, André. E pode-se dizer que Tropa de Elite foi o divisor de águas da sua vida? Eu acho que podemos dizer que sim, cara, porque eu era um garoto de 25 anos na época que tinha um sonho de gravar o meu disco, né? Eu tava ali... Nem era o foco, né, o lance ainda, Nem era o foco, cara. Eu tava voltado completamente assim pra música, né? Rimas e batalhas de MC, e rap. Eu queria viver de música, eu queria viver de rap. E de repente eu recebo um convite
né, de umas pessoas assim, de um pessoal que eu nunca ouvi na vida, nem sabia que estava rolando nada nesse universo, assim, o que rolava, né, sim, no caso, nesse universo. E um amigo em comum, o João Velho, no caso, filho da Cissa Guimarães, que eu conheci ali no meio das batalhas de MC, deu meu telefone para o pessoal da produção, o pessoal me ligou. E quando eu fui fazer o teste, né, eu ainda avisei pro pessoal, né, eu falei, olha, eu não sou ator, não, mas a gente quer te ver assim mesmo, eles disseram. E eu cheguei lá totalmente despretensioso, cara, assim, numa de vou viver essa experiência aqui. Na sua cabeça falou assim, eu vou lá, não tenho nada a perder, eu vou lá. O cara é muito louco, né, porque eu falei assim, cara, imagina, olha o que eu pensava, né, falei, imagina, né, cara, pô, faço uma ponta num filme ali, as pessoas vão me ver no filme, vão querer comprar meu disco, cara. Caramba, que legal, cara. Tava pensando ali já na música, né. Então isso foi uma coisa que eu tive que ressignificar durante o tempo, né? Assim, porque você pode ter múltiplos talentos e trabalhar com várias coisas, mas alguma coisa tem que ser o carro-chefe, né? E eu acho que tem aquilo que você quer para você e aquilo que, né, o universo te chama para fazer, e aquilo que Deus quer para você, né? Então a mãe é você entender isso, né? Qual que é o feeling? Onde é que está a minha missão? Eu entendi de alguma forma que assim, a minha missão está ali com a minha carreira de ator, com o meu trabalho, né? E fico pensando também nesse lance da missão, assim, do quanto de pessoas, assim, principalmente as pessoas que vêm, né, jovens, né, que vêm de lugares, né, muito parecidos, assim, com o lugar de onde eu vim, eu fico pensando assim, o quanto de pessoas me tem como referência nesse sentido, né? Eu recebo assim inúmeras mensagens no meu Instagram, nas minhas redes sociais, de pessoas dizendo, cara, eu me inspiro muito na sua carreira, me inspiro em você, comecei a fazer tal coisa por sua causa, assim, depois que eu li sobre a sua carreira, ou depois que eu te vi num filme. E isso, assim, óbvio, né? Não dizendo como peso, mas é uma responsabilidade, né? Sim, com certeza. Porque você afeta muita gente, né? Positivamente, né? E você, por menor que às vezes você acha que você seja, você está sendo referência para muita gente. E essa é uma coisa que eu acho que a gente tem que abraçar assim com carinho, com muita humildade também, sabe? Com certeza, André. E as gravações do Tropa de Elite começou em 2006, mais ou menos, 2007? Então, nós filmamos em 2006 e em 2007 o filme lançou. Lançou em 2007, né? O filme lançou em 2007. E as gravações foram todas aqui no Rio de Janeiro? Foram todas aqui no Rio de Janeiro. Extra, não. Tanto o primeiro filme quanto o segundo foram filmados aqui no Rio de Janeiro. Cara, você está falando de referência, você sabe que tem amigos meus pessoais que eles quiseram entrar pra Polícia Militar por causa do filme, cara. Nossa, é uma loucura, eu tenho dois amigos, cara, assim, pessoais, assim, que tem um, cara, ele falava pra mim assim, cara, eu assisto o BOP o dia inteiro e eu saio, ele queria grudar no pescoço dos bandidos à noite, cara, ele saía pilhado. Que loucura, assim, cara. Eu gostei demais de assistir, os caras ficaram pilhados. Então, assim, só eu conheço, né, 2 pessoas, imagina quantas pessoas, cara, não quiseram entrar pra polícia, né, porque foi um filme forte, né, cara? Foi um lance, assim, que... Então, eu jamais, assim, desmereceria o sonho de cada pessoa, né? Porque eu acho que cada um tem sua vocação, inclusive os policiais. Sim, sim. Né? É vocação também, né? Muita gente, muitas das vezes, ao se deparar com alguma coisa, ou com um filme, ou ao ler um livro, encontra a sua vocação, sente que aquilo ali é a sua vocação. Mas eu considero também que, nesse sentido, assim, há um certo efeito colateral, né? Porque é uma profissão, né, que não é romantizada, né? Ela não é nada romântica, né? Isso é verdade. Porque só quando você entra mesmo ali, né, adentra o universo da polícia, como as coisas funcionam, o que acontece de fato ali dentro, é que você vai entender se aquela ali realmente é a sua vocação. Exatamente. Né? Tem um policial que eu assisto muito, assim, o material dele, né? Ele já participou de vários podcasts, é o da Cunha. Da Cunha. Acredito até que ele seja de São Paulo, né? Sim. É um cara que... tá aí uma pessoa que você olha pra ele e você fala assim, pô, cara, esse é realmente de vocação, é um policial de alma, né? E é um cara disposto também a bater um papo, né, a conversar, a elucidar certas coisas sobre a polícia, né, sobre o trabalho da polícia e o dia a dia de um policial, porque não é nada fácil, né? Não é. Não é fácil, sabe?
Então não é romântico a coisa, né? Então eu fico às vezes eu fico um pouco preocupado quando um menino, um jovem, às vezes fala, pô, cara, eu quero ser polícia por sua causa e tal, não sei o quê. Porque assim, a vida não é filme, né? Aquele filme, o Tropa de Elite, ele veio assim, com uma carga de realidade muito grande, né? Muito grande. Com relação não só ao que acontece com a polícia militar, mas com o governo. Né, com a corrupção e tudo mais. Então assim, não é qualquer coisa, sabe? Então eu peço pelo amor de Deus, se você quer ser policial, tenha muita sabedoria, sabe? Pense muito bem se é isso que você quer e se é a sua vocação, porque é o tipo de profissão, né, que merece muito respeito, porque arriscam as vidas, né? Arriscam suas vidas, né? Assim como os bombeiros também. Exatamente. Né? Mas que você faça parte do lado bom da força. Cara, e depois gravaram um filme, né? Você falou que não tinham a ideia do tamanho que isso ia se tornar. De repente foi um boom assim esse filme. E como foi? Sua vida mudou? Você começou a se tornar um cara... andar na rua, tipo, a galera te parava na rua. Como é que foi isso? Como é que você recebeu isso? No começo é legal, depois, sei lá, você começou a ficar assim, poxa, bicho. Como foi isso? Como você recebeu essa fama? Olha, cara, é isso, né? É assim... Se eu não tivesse, eu acho que a família que eu tive e pessoas ao meu redor, assim, que me ajudassem sempre a colocar o meu pé no chão, seria muito fácil, assim, de deslumbrar, sabe? Eu sou o tipo de pessoa, assim, que eu sou geralmente, assim, mais na minha, um pouco calado às vezes, mas quem me conhece sabe quem eu sou, né? Eu sou um cara também muito aberto, assim, quem está disposto a... Né, quem se dispõe às vezes a bater um papo, né, quem chega com carinho, com respeito e tal, eu sempre trato muito bem, graças a Deus. Eu prezo tratar as pessoas como eu gosto de ser tratado, né? Mas assim, a fama, ela pode ser também nociva se você não tiver maturidade para lidar com isso e não souber muito bem o que você quer com isso. Né? Eu passei por várias fases, né? Porque imagina, de repente você é um menino que mora numa comunidade e de uma hora para outra vira uma chave e você não consegue andar de... sei lá, 20 em 20 minutos, 5 em 5 minutos você é parado na rua, as pessoas invadem sua privacidade, às vezes não te conhecem e julgam o seu caráter sem te conhecer, ou dizem que você é uma coisa sem te conhecer. Então assim, você tem que estar com a tua cabeça, eu acho que muito bem estruturada, sabendo muito bem o que você quer e com as suas vaidades assim muito bem resolvidas, né? Porque eu passei por várias fases, né? Você passa por aquela fase ali de, pô, legal, as pessoas estão me conhecendo, que bacana. Depois você começa a se incomodar um pouquinho com a invasão de privacidade porque foi muita, né? Foi muita coisa, assim, um negócio muito forte. De repente você ganha fama internacional e tudo mais, até chegar no ponto em que eu cheguei, graças a Deus, que é no ponto de assim, é um reflexo da minha profissão. A fama não quer dizer nada, literalmente, não quer dizer nada, não quer dizer que você tá rico, que você tem dinheiro, óbvio, né? Você passa a ter acesso a determinadas coisas, você ganha determinadas oportunidades, mas é muito legal assim você saber e ter a certeza de que a tua cabeça tem que estar muito bem no lugar, de que você tem que ter muita humildade também para não perder a sua humanidade, né? Para não se deixar encantar pelo brilho do holofote, ou então se deixar levar pelo deslumbre. Né? Porque é muito fácil de você se perder. E no mais é isso, né? Eu acho que é você se agarrar muito assim aos seus valores familiares, sabe? Sua família, as pessoas que realmente importam na sua vida. Exatamente. A base de tudo, né, família? É a base de tudo, porque não é uma profissão fácil também, né? A profissão de ator, ela exige muito estudo, ela exige dedicação, ela exige que você trabalhe suas competências, que você desenvolva suas habilidades. As pessoas vão
querer saber o que você pensa sobre 1 milhão de coisas, sobre política, sobre a natureza, enfim, sobre N coisas. Você tem que estar muito antenado com tudo que está acontecendo no mundo, saber se posicionar no momento certo, saber se calar no momento certo e tratar as pessoas principalmente como você gosta de ser tratado, né? E outra, né? Se estão falando mal de você por qualquer motivo que seja, porque te julgam, por alguma coisa que as pessoas nem sabem quem você é, deixa falar e não entre em brigas ou em conflitos que não vão fazer com que você evolua. Com certeza. Ô André, e por coincidência você era o André também, né, no Tropa de Elite, né? Sim. Foi o André Matias. Isso. Então foi até mais fácil pra galera, né? O André já estava no costume. E você contracenou bastante com o Caio, né? Que infelizmente nos deixou. Sim, e sim. Você tinha uma relação com ele fora das câmeras também? Vocês eram amigos ou era um lance? A gente teve a proximidade na época do filme, depois a gente não se falou mais? Não, cara, com boa parte do elenco, assim, eu tive, né, um contato muito intenso nas filmagens, mas é isso, né? As pessoas têm suas vidas também, seus desafios, né? Tá todo mundo vivendo suas vidas aí, matando um leão por dia. Mas o Caio, de fato, ele foi um grande irmão que eu tive. Foi uma pessoa que me acolheu, que me ensinou muito. Foi literalmente um irmão de alma, cara. Que legal, cara. Um irmão de alma, assim. A gente... filme, assim, eu como telespectador e a galera, a gente sentia realmente essa química entre vocês, assim, né, cara, na Sim, filmagem, ele foi um cara, assim, cara, que se tornou um grande irmão pra mim, que, assim, que a gente tinha contato, óbvio, assim, antes da morte dele, a gente, né, não estava se vendo tanto, mas volta e meia a gente se falava, mas eu tenho momentos, assim, que eu vou guardar aqui no meu peito com muito carinho, assim, pra sempre, cara. Porque o Caio, ele realmente, além de um grande ator, ele era realmente uma alma especial. Ele é, né? Ele né? Vai ser eterno aí. Já se tornou eterno, né? Então, tenho certeza que ele tá num bom lugar e é um irmão querido que eu levo pra vida. Com certeza, André. Bom, dando continuidade então, você gravou Tropa de Elite, aí deu aquele boom todo, e como que ficou a música nisso depois? Você teve que dar uma abandonada, né? Não, abandonar não, né, assim, cara? Né? Você chegou, acabou virando o plano B a música depois, não foi? Cara... Ou ainda você conseguiu... Porque assim, logo que vocês gravaram, que deu todo aquele boom, já tinha uma ideia de fazer uma continuação pro Tropa de Elite, ou de repente os caras falaram, a gente vai fazer esse e vai parar por aí? Não, na verdade foram 2 filmes, né, o Tropa de Elite. Ele foi inteiro, então? Foi gravado inteiro? Não, gravamos primeiro o Tropa de Elite 1 e depois filmamos o Tropa de Elite 2, né. Surgiram, assim, ideias de talvez, assim, abrirem espaço para uma série e tudo mais, mas nada de tão concreto. O filme ficou ali, né, no primeiro e no segundo, e graças a Deus ele se tornou um marco, assim, para o cinema nacional, né, marcou, né, o cinema nacional, né, inclusive internacionalmente, assim. Mas a música, cara, é uma coisa, assim, que ela foi o primeiro amor, né. Então eu tô numa fase da minha vida, assim, que, né, a minha primeira escola artística foi a cultura hip hop, né? Eu venho da cultura hip hop, eu sou hip hop, né? Mas eu tenho ressignificado um pouco, né? O meu caminho ali com o hip hop, né? Que não necessariamente precisa ser com o microfone na mão no palco. Eu sou muito apaixonado pela música, mas eu tenho ressignificado isso, eu tenho estudado novas possibilidades de ser um agente da cultura hip hop, porque o hip hop ele é muito mais do que só música, né? Sim. O hip hop ele é uma cultura, né? É uma cultura que abrange 4 elementos, né? É o DJ, o MC, o grafiteiro e o b-boy. E é uma cultura que já salvou as vidas de muitas pessoas, assim, né? Que mudou a vida de muita gente para melhor, né? E eu vou ser hip hop para minha vida toda, a minha atitude é hip hop, o meu jeito de falar é hip hop, o meu jeito de me expressar é hip hop. Então o hip hop ele foi minha primeira escola, sabe? Então eu vivi durante um tempo um conflito interno sobre o que puxaria o barco, se seria minha carreira de ator ou se seria a música, né? Mas depois de um tempo eu comecei a entender, né?
que realmente o que puxaria o barco, de fato, seria minha carreira de ator e que eu poderia, como eu faço até hoje, assim, com os meus amigos, com grande parte dos rappers que eu conheço, em como eu poderia ser um agente dentro da cultura hip hop, sabe? E como eu poderia agregar para uma cultura que me ensinou muito, né? Para uma cultura que me recebeu, assim, que foi minha primeira escola artística. Então, tenho muita gratidão pela cultura hip hop, muita gratidão, assim, pelos pioneiros, né? Quem foram suas referências no hip hop? Ah, cara, não vou nem falar das internacionais, né? Vou falar aqui só das primeiras, assim, Taíde DJ1, Racionais MCs, MV Bill, Black Alien, só gigante. Imagina RZO, né, Rapping Hood, caramba, né, são os meus heróis, cara. Esses caras são meus heróis, assim, fizeram muita coisa pela cultura hip hop e principalmente pelo povo preto brasileiro, sabe? Com certeza. Tenho muito orgulho, assim, muita honra. Poxa, muita honra de fazer parte. Pô, e o Racionais aí que você citou, né, do Mano Brown, a galera toda lá, eles fizeram um disco lá que estourou praticamente inteiro, né, na época que todo mundo começou a conhecer Racionais mesmo, começou a tocar Brasil inteiro, né? Ah, sim. Homem na Estrada, enfim, os caras realmente... Sobrevivendo no Inferno, Nossa, capítulo 4, versículo 2, enfim. Cantava na rua isso aí, cara. Cara, imagina, Racionais eles são ícones, né, cara? Ícones. Eles são pessoas admiráveis, assim, né? São verdadeiros vencedores, assim, né? E pessoas, assim, que sabem também, não só eles, né? Mas geralmente, né, principalmente a galera da minha época, assim, os pioneiros, eles sabem muito bem qual o lugar deles, assim, qual a responsabilidade que eles têm, assim, com a nossa sociedade e principalmente para com os jovens, né, com os seus, assim, com as pessoas que admiram o trabalho deles, né. Poxa, que legal, André. Bom, depois ali, Tropa de Elite 2, depois você participou, você teve muitos trabalhos na TV, você também fez Malhação também, né, numa nova versão, né? Fiz Malhação. Toda Forma de Amor foi, né? Toda Forma de Amar. De Amar, exatamente. Sim, foi em 2019, né? De 2019 para 2020, na verdade. E o último na TV foi da Record que você fez, não foi? Gênesis. Fiz Gênesis agora na Record, interpretei Faraó. Foi esse ano. Foi esse ano, 2021, início desse ano agora. 2021. Foi um trabalho muito especial, cara. Foi um trabalho muito especial. Adorei primeiro porque o Egito aqui, né, por conta da nossa cultura religiosa, talvez, ele é muito demonizado, né? Sim. Sabe? Então, entendendo um pouco mais, não, né? Sabendo, né, dos meus antepassados e da minha raiz africana, foi uma honra para mim ter interpretado, por exemplo, um faraó. Sim. Né? Mesmo nesse contexto bíblico, né? Que é uma história ali sendo contada, mas me senti assim, praticando a minha representatividade, né, na TV, né? Com um personagem, né, que está num lugar totalmente diferente do que os pretos e os homens pretos e as mulheres pretas são colocados, né? Que é nesse lugar de sempre num lugar marginalizado ou sexualizado, sim. Né? Você vê, né? Faraó era um cara extremamente culto, né? De uma cultura enorme, cultura egípcia, né? E um rei, né? Um monarca, né? E eu acho que é com esse tipo de personagem que a gente tem que se identificar, sabe? Não por uma questão, não por nossas vaidades, mas porque a gente tem que querer sempre o melhor para nós mesmos, né? A nível de cultura, a nível de estrutura, né? E é sobre isso, no final das contas, sabe? Com certeza. E agora, recentemente, você está gravando um filme aí, né? Chama Tração. E você pode falar um pouquinho do filme ou... Cara, é um filme muito interessante, inclusive estamos aqui com o Júlio, né, nosso parceiro que está com a gente aqui, Kelly também, Gabi, né, tem uma galera muito especial aqui com a gente, aqui, só fera. Só fera. Né, que fazem parte também da nossa equipe. Cara, eu acho que nós formamos uma família ali no Tração, né, isso é muito, isso é legal. A coisa mais bacana de ser dita sobre esse filme.
né? No mais, eu acho que é um filme que está chegando assim como novidade a nível de cinema nacional, porque ninguém nunca fez um filme como esse, né? Um filme de velocidade em 2 rodas, né? Com um filme de ação em 2 rodas, sobre 2 rodas. É um filme que aborda o universo ali dos pilotos de motocross, né? E é um filme que tem uma trama interessante e que, né, eu acho que vai causar um certo frisson, assim, com relação à emoção que esses motoqueiros, sabe, que esses pilotos, né, motoqueiros não, né, que esses pilotos, eles sentem ali em cima de uma moto, porque não é qualquer coisa não, viu, cara? A gente acompanhou algumas coisas ali, aqueles caras são verdadeiros heróis, cara. Eles fazem coisas ali que eu falo, caramba, não dá pra mim não. Muita adrenalina, então, a galera pode esperar muita adrenalina do filme. Eu creio que sim, Você também pegou umas motos lá também no filme? Cheguei a pegar, inclusive ganhei até uma tatuagem de uma queda que eu tive. Caí de moto, né, graças a Deus tudo bem, assim, mas cheguei a sentir, sim, a emoção em cima de uma daquelas motos lá, de algumas motos, né, a gente, tem que pilotar, né, em algumas cenas, assim, pra filmar, né? Então, foi emocionante, cara. Tem sido emocionante. Está sendo muito interessante. Vamos ver no que vai dar, né? Eu espero que as pessoas gostem. André, você é um cara bem serião, assim, né? Igual você estava comentando aqui, né? Mas, na medida do possível, você também se solta. Você pode compartilhar com a gente aí alguma história de bastidor, de algum filme, de algum... sei lá, alguma coisa que você estava fazendo que foi engraçada, que te marcou, que você não contou pra ninguém ainda? Cara, primeiro... A gente tem um material inédito. Sim, eu não sei se eu sou serião, assim, né? Eu acho que eu sou um cara tranquilo. Tranquilo, exato. Talvez. Acho que eu sou um cara tranquilo, assim, mas... Tem um cara que às vezes fica tranquilão, o cara é mais sério. Se o cara ficar muito agitado, tipo, que é o meu caso, se o cara, o cara não para, então... Eu acho que a galera usa mais esse termo sério pra um cara tranquilo. Não, pode ser assim. Eu sou um cara super de boa também, óbvio, eu sou bem humorado também, mas... cara, eu não tô conseguindo lembrar de alguma história. A história da queda da moto, né? Pode ser uma bacana. Cara, a gente tava filmando tração e eu tava em cima de uma moto que era uma 450, né? Era uma 450, e essa moto é uma moto muito específica, assim, pro motocross, né? Ela é um cavalo de raça, cara. Qualquer toquinho que você dá nela, ela... né? Então, assim, eu tava com 2 pilotos profissionais aqui do meu lado, fazendo a cena que tava fazendo dublê, e depois eu fiquei até pensando, falei, cara, por que o André me escolheu pra fazer essa cena? Pô, tava todo mundo lá e só eu que fui fazer a cena, né? Essas coisas que acontecem que a gente não entende muito bem o porquê no momento, né? Mas, assim... E aí ele me perguntou se eu poderia fazer, eu falei, claro, lógico, vamos fazer. Era uma chegadinha, né, cara, que você ia daqui até ali. Era coisa pequena ali. Só que aí alguém da produção, que eu não lembro, veio falar comigo alguma coisa e de repente eu ouvi o ação lá. Ação! E aí os pilotos aqui do lado já estavam aqui, a gente estava com as motos ligadas, né? Sim. E eles roncaram os motores e eu no susto ronquei o motor também, né? Eu dei uma arrancada com a moto, cara. Velho, eu nunca empinei uma moto na minha vida, nem a bicicleta. Cara, eu dei uma empinada boa naquela moto ali que eu fiquei até emocionado. Depois eu falei, consegui empinar uma moto, né? Mas o resultado foi uma queda, né? Caí assim. Agora, uma coisa que fica assim, que é muito importante, né, cara? Você se equipar. Sabe? Sim, claro. Porque eu dei uma batida de cabeça no chão ali, que se eu não tivesse de capacete, o negócio ia ficar bem feio pra mim ali. Mas depois a gente se divertiu com isso, né? Óbvio, depois dar risada. Mas, cara, eu consegui andar empinado com a moto durante um tempo e depois caí. Foi. Ele tem essa cena gravada, cara. Ele tem essa cena gravada. Eu empinei 2 vezes, não foi? Bom, coisas da profissão, né, cara? Essa cena literalmente me marcou. Ficou 2 tatuagens, uma aqui e uma aqui no meu braço, assim. Poxa, mas nada demais, tudo graças certo. Graças a Deus, né, meu? Tudo certo. Não machucou, não fez nada mais grave. Ô, André, poxa, e vamos aproveitar que a gente está no Rio de Janeiro aqui, esse lugar maravilhoso, a Ilha da Gigoia. Gigoia, falo jiboia, cara. Tô falando da jiboia desde a hora que eu cheguei, a gente fica brincando. Inclusive eu fiquei com medo no começo de chamar de André Matias, que a gente fica brincando, e eu falei assim, já precisou dar uma gáfula, tô aqui com o André Matias, nada, né? Tranquilo, pô, super de boa. Bom, a gente sempre faz no formato em estúdio, né? A gente já tem toda a nossa estrutura e hoje, inclusive, a gente veio até aqui o Rio de Janeiro, a gente ia fazer
no estúdio, né? Tentar manter o mesmo padrão, só que, poxa, a gente resolveu fazer esse itinerante e você topou, cara, né? Você que deu a ideia da gente fazer aqui, né, cara? Então, um lugar maravilhoso, cara. Então, fala um pouquinho desse lugar aqui. A gente tava batendo um papo em off aqui e você me disse que nunca veio até para esses lados aqui, né? Você tá morando aqui há quanto tempo já? Olha, eu tô morando aqui na ilha há 2 meses. Eu já conhecia um pouco a Ilha da Gigoia, porque eu sempre tive amigos que moraram aqui, inclusive tem vários atores, né, vários artistas que moram aqui na ilha. Essa ilha, cara, ela é uma coisa assim, é um achado aqui no Rio de Janeiro, né, porque primeiro que ela tem restaurantes assim ótimos, né, tem um pessoal de cultura muito grande, assim, e aquilo que eu falei no início da entrevista, assim, de um pessoal muito acolhedor, né? Sim. Pessoal muito acolhedor. Eu me sinto muito bem, assim, aqui nesse lugar, sabe? No mais, assim, eu ainda estou conhecendo um pouco mais o lugar, chegando, conhecendo um pouco mais as pessoas. É aquilo, né? Chegando devagar, chegando na humildade, né? Pra ficar bem, né? É aquela velha história da política da boa vizinhança, né? Mas não por política, né? Mas por ser agora o lugar onde eu vivo, né? Exatamente. Né? A gente tem que entender também o lugar onde a gente vive, o jeito das pessoas. Isso é uma coisa que a gente vai conquistando. Mas é um lugar que eu tenho me sentido muito bem, assim, porque, cara, tem um modo de vida caiçara aqui no Rio de Janeiro, né, que a ilha proporciona um pouco pra gente, né, e é uma saúde, né, cara, de vez em quando eu pego minha cachorra pra passear, vou ali na frente do rio, sabe, dou uma olhada, né, e é um lugar de gente muito humilde também, e é um lugar que está me recebendo muito bem, assim, eu só tenho a agradecer, cara. E além de ser lindo, né, é um lugar turístico muito bacana também, né, se a gente não tivesse em época de pandemia, né, tem umas festas também bem bacanas que rola aqui, né, uns ateliês, tem bastante coisa aí dentro da ilha, assim, de arte, cultura e de todo um movimento econômico que gira na ilha, assim, em torno do turístico, assim, que é bem bacana, cara, vale muito a pena conhecer. Com certeza, ó, a galera que não conhece a Ilha da Gigoia aqui no Rio de Janeiro, vale a pena aqui, ó, o lugar é maravilhoso, fantástico aqui. E você comentou da pandemia, André, como é que foi se adaptar, né, cara, nesse tempo de pandemia, né, muitas pessoas vinham de projetos, de repente alguns pararam, começaram outros, a galera se reinventou na internet. Sim. Enfim, como que foi pra você, assim, durante a pandemia, como você se reinventou na pandemia? Nossa, cara, foi um momento em que todo mundo teve que parar, né? Imagina, o mundo foi obrigado a parar, né? A gente não pode deixar de dizer o quanto de sofrimento também a pandemia trouxe, né? Quantas pessoas, né, faleceram, né? Inclusive, assim, por não ter o privilégio de poder ficar em casa, né? Muita gente teve que sair para trabalhar, né? Por uma questão também estrutural e governamental também, muita gente sofreu, ônibus lotados, trens lotados, né? Tem muita coisa também, assim, que fez com que muita gente sofresse um tanto a mais nessa pandemia, que ficasse um pouco mais exposto, né? Mas, de uma maneira geral, eu acho que foi um momento assim que o mundo fez com que a gente parasse para reavaliar certas coisas em nós mesmos, né? Nossas relações pessoais, a maneira como a gente tem lidado com a natureza, a maneira como a gente tem lidado com as pessoas, a maneira com que a gente tem lidado com a nossa família e as nossas questões pessoais. Um momento de aprendizado, né, cara? Foi um momento de aprendizado muito grande, só que fica assim, um pouco difícil da gente falar que foi um momento de aprendizado muito grande quando teve gente que sofreu com isso, né? Óbvio, foi um aprendizado para essas pessoas também, mas a gente não pode deixar de dizer o quanto tem sido doído ou foi doído para muita gente. No mais, eu acho também que é uma oportunidade da gente se reavaliar e construir novas versões, né? Melhores versões de nós mesmos, sabe? Porque é para isso também, né? É para isso também, né? Eu acho que
pra gente foi importante, pelo menos para mim, assim, para reavaliar muita coisa, né? Principalmente com relação a todas as causas sociais, né? Tá todo mundo falando alguma coisa, cara, todo mundo falando das suas dores, né? Gritando sobre as suas dores, né? Os idosos, sim, né? As pessoas que sofrem não, né? Não sei se todo mundo sofre com isso, talvez seja leviano dizer isso, mas os assuntos que ficaram muito latentes, né, na pandemia, além, né, da pandemia, foram gordofobia, machismo, né, homofobia, né, entre tantos outros, em que a gente, né, pelo menos boa parte das pessoas, pôde parar em casa para olhar para isso tudo, né, e ressignificar isso tudo. Porque é extremamente necessário que a gente entenda também e aceite também as pessoas como elas são, cara. A gente não tem que ficar dizendo como as pessoas devem ser ou o que elas devem ser. Até pouco tempo, nesses dias, foi o Dia Mundial aí do Orgulho Gay. Foi, cara, foi pouco tempo agora, né? Inclusive, muita gente se manifestou nas redes sociais aí, clubes, né, de futebol, né? Exatamente, a gente tem que parar para olhar para essas coisas, né? E parar de ficar aqui julgando as pessoas pelo que elas são e entender que, cara, somos de fato todos seres humanos e que a gente tem que respeitar nesse lugar. Né? As escolhas sexuais das pessoas, a religião, sabe, a cor, ou a classe social, a gente não pode mais julgar as pessoas, né? Tá ficando brega isso, já passou do ponto, sabe? E tem muita gente que sofre com isso. A questão né, que quando não é com a gente, é mais fácil a gente julgar, né? Então já está na hora da gente parar para olhar também para as questões dos outros, para a gente poder lidar com as pessoas da maneira como tem que ser, né? Tratar as pessoas como a gente gosta de ser tratado, né? Então acho que essa pandemia trouxe uma oportunidade também da gente se reconstruir de uma maneira mais amena e de uma maneira mais sensível com relação às questões dos outros, né? Exatamente. É fácil julgar estando fora, né, cara? Julgar as pessoas. Exatamente. Difícil se colocar no lugar delas, né, nesses momentos. Então, bom, como tem uma frase do Nelson, inclusive, né, do nosso amigo Nelson Freitas, que diz: quem não vive para servir, né? Exatamente. Não serve para viver. Exatamente. É sobre isso, né? É sobre isso. Cara, somos seres humanos, né? A gente precisa se respeitar, né? Eu acho, pra mim, assim, a única raça existente, óbvio, né? Temos nossas diferenças, mas a raça existente mesmo aqui nesse planeta é a raça humana. No mais, são nossas diferenças. A gente precisa aprender a lidar com as nossas diferenças, cara, pra já. Com as nossas diferenças religiosas, sobre o respeito, né? Respeito às diferenças que a gente está falando, sabe? Então, assim, quando você escuta alguém falando sobre racismo, as mulheres falando sobre machismo, os gays falando sobre homofobia, né? A única coisa que a gente pode fazer é ir escutar, aprender, ouvir e a gente se adaptar, né? Entender isso tudo para a gente poder lidar melhor com as pessoas, né? Exatamente. Sabe? Porque o caráter das pessoas não pode ser julgado por conta disso. Jamais. Sabe? Tampouco a classe social, né? Com certeza. Pô, André, fico muito feliz de você ter participado com a gente aqui no Portalcast. Obrigado. Ter dado a honra aqui, cara. De verdade, pra gente é um prazer e com certeza a gente vai bater mais... É uma resenha isso aqui, né? Com certeza a gente vai ter mais outras oportunidades para estar conversando futuramente, mas de antemão já queria te agradecer e te desejar sucesso nessa carreira maravilhosa. Amém. E o que a gente vai esperar na música aí do André Ramirez, hein? Então, cara, eu tô... Não, cara, a gente pode esperar bastante cinema, assim, bastante cinema, TV, teatro, né? Eu tô focando bastante, assim, nessa parte. E para um próximo passo que eu quero dar na minha carreira, assim, com o cinema, assim. Mas a música, ela tá guardada num lugar especial e aquilo que eu te disse, né? Eu tô meio que dando uma ressignificada aqui, dando uma reformulada em muita coisa, aproveitando esse momento, assim, né, da pandemia também para reformular muita coisa, mas em breve virei com novidades. Você escreve algumas coisas também? Escrevo música,
Mas eu tô num momento de estudo muito intenso, assim, sabe? Estudando bastante coisa, me reavaliando bastante, treinando bastante o meu corpo, né? Fazendo bastante esporte. Você tá acordando cedo aí, né? Você tá fazendo o quê? Muay Thai, Jiu-Jitsu? Então, cara, eu treino um pouco de Muay Thai, assim, mas tô chegando na minha faixa preta, né, do Jiu-Jitsu, né? Sou faixa marrom de Jiu-Jitsu e tenho me dedicado bastante. O Jiu-Jitsu é uma paixão pra mim. Poxa, legal. É uma paixão, assim, tenho treinado bastante, assim, trabalhando bastante o corpo e a mente, para em breve atacar nos meus novos planos. Pô, Muay Thai, cara, tem um amigo meu uma vez que falou, cara, vamos lá no treininho comigo um dia. E é puxado o treino, né, cara? Eu fui lá tem bastante física, né? Não, eu fui lá de manhã, acordei, não tomei café, não fiz nada, fui lá. Comecei a correr, passei mal, bicho. Mas é bom demais, né? Não, é bom demais. Ele, pô, para isso aí, cara. Foi um dia, nunca mais. Eu falei, cara, olha, meu, respeito. Ele falou, você não tomou café, cara? Eu falei, tomei nada, vim pra cá, o treino lá é forte demais, né, cara? Sim. O condicionamento dos caras é impressionante. O legal, assim, quando você começa a treinar, é que você começa a perceber onde você pode melhorar com o seu corpo, né? Às vezes uma dorzinha no joelho aqui mostra pra você que você tem que fortificar seu músculo, fazer uma musculaçãozinha, né? E quando você passa mal, você começa a perceber que você tem que se alimentar melhor. Então, assim, o tatame, ele não mente pra você, ele vai dizer pra você onde você pode melhorar. E isso é ótimo, cara, isso é ótimo. Saúde, né? A melhor coisa do mundo. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Já dizia Paulo Cintura. Paulo Cintura. É isso aí, André, deixa suas redes sociais aí pra galera, pô. Então, cara, eu uso bastante o meu Instagram, né? O meu Instagram é @AndréRamiro. E eu geralmente interajo mais por ali, né? Pô, que legal. Né? Meu Twitter é @AndréRamiro. Né? Então, quem quiser entrar lá e seguir nas redes sociais, acompanhar meus trabalhos, né? E ficar sabendo aí das próximas novidades. Tamo aí, a gente interage bastante ali. André, obrigado, tá bom? Viu, cara? Deus te abençoe. Obrigadão. Amém. E até Deus te abençoe próxima, também. se Deus quiser. Tá bom? Obrigado, galera. Valeu, Tamo galera. junto. Fica ligado aí no Portalcast. Valeu.